pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de TwinCat Analytics. Meu nome é Rodrigo, sou especialista de produtos de TwinCat e vou conduzir o webinar com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta que vocês escrevam na janela aí ao lado no chat e ao final do webinar nós vamos tentar responder essas dúvidas. E as dúvidas que não puderem ser respondidas aqui, nós vamos responder por e-mail. Então, inicialmente, vamos começar a falar um pouco sobre a Backoff. O que é a Backoff, né? Então, basicamente, a Backoff é uma empresa de automação e automação baseada em PC. E nós possuímos 4 pilares de produtos. Então, basicamente, são os PCs industriais, são os elementos que realizam o controle em si. São os I/Os, que basicamente atuam entradas e saídas analógicas, digitais, cartões de servomotor, cartões de segurança, são os drives, servomotores e servodrives, e o pilar de software. O que nós vamos conversar hoje é justamente sobre o pilar de software. Então, o TwinCat Analytics está inserido nessa linha de produtos da Backoff. E antes de falar sobre o TwinCat Analytics propriamente, é bom a gente entender o porquê que a internet das coisas, o porquê que os dados são importantes para as empresas. Então, no passado, os grandes bilionários do mundo dos negócios foram aqueles que dominaram os negócios, o petróleo, né? Então, hoje em dia, diz que aqueles que dominarem os dados vão ser os próximos bilionários ou trilionários do mundo dos negócios. Isso porque os dados, aí trazendo um pouco mais sobre a ótica industrial da coisa, eles permitem que a gente consiga realizar a otimização dos processos, otimização das máquinas, manutenção preditiva e, principalmente, criar novos modelos de negócio, coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então, quem são os maiores interessados em tratar os dados, conhecer bem os dados que são gerados pelas nossas máquinas e fazer análise desses dados? Você pode ser um cliente final, que basicamente o que vem a ser um cliente final para a Backoff? Basicamente são empresas que produzem bens que são vendidos ao consumidor final, ou seja, sabonetes, bolachas, equipamentos eletrônicos. Se você produz isso aí, você é um cliente final. E o que você busca? Basicamente, um cliente final vai buscar redução de custos, redução de tempo de parada de máquina, maior produtividade, enfim. Você busca aumentar a competitividade dos seus produtos, aumentar a competitividade da sua empresa. E se você fabrica a máquina, de certa forma, você busca também, é óbvio, aumentar a sua competitividade. Entretanto, você busca isso de uma maneira um pouco diferente. Você busca otimizar seus processos através da melhoria do diagnóstico, através de tornar suas máquinas mais baratas. Como que você faz isso? Você faz isso conhecendo muito bem os elementos que você faz. E para isso você precisa de dados. E é justamente para coletar e analisar esses dados que você tem softwares de análise, como é o caso do próprio TwinCat Analytics. O TwinCat Analytics está aí justamente para fazer isso, para coletar todos esses dados que são gerados no chão de fábrica das máquinas e para fazer a análise desses dados. E no final das contas é a análise dos dados que tem valor e que permite com que a gente possa criar novos modelos de negócio e otimizar os processos existentes. Então, basicamente, como que o TwinCat faz isso? O TwinCat Analytics vai fazer isso daí de 4 maneiras. Primeiramente, fazendo a comunicação dos dados, ou seja, extraindo esses dados, armazenando esses dados para que você possa ter um histórico de dados, permitindo você visualizar e analisar essa informação e transformar isso aqui numa aplicação 24 horas que vai ficar lá rodando indefinidamente. Então, primeiro falando sobre comunicação. A comunicação é o pilar que é feito aqui embaixo. É justamente você pegar os dados que estão aqui e subir para um ponto central aqui, que nesse caso é um broker,
E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa comunicação, antes de falar propriamente sobre o produto Beckhoff para isso. Então, basicamente, como é que funciona? Basicamente, a gente utiliza como pilar principal um protocolo, que é o protocolo MQTT. E por que esse protocolo ele foi escolhido? Ele não é o único, tá? Mas ele apresenta algumas vantagens sobre os outros, que ele tem um componente central aqui, que é o que nós chamamos de broker. E broker, se você for ver a tradução do inglês, broker basicamente quer dizer um atravessador. Ou seja, é um componente de software que fica localizado em algum ponto da sua rede, pode ser em nuvem, pode ser numa rede corporativa, que ele vai concentrar as mensagens de um dos elementos e vai disparar essas mensagens para os outros elementos. Então, ele tem várias vantagens, entre elas o desacoplamento, ou seja, os dispositivos não precisam conhecer um ao outro. Os dispositivos, eu posso adicionar dispositivos livremente, sem que eles precisem se conhecer. Por exemplo, se eu tiver uma máquina nos Estados Unidos e eu quiser ter um smartphone conectado com essa máquina, eu não preciso ter uma rota entre esse smartphone e essa máquina que está lá nos Estados Unidos. Eu só preciso ter uma rota entre esse smartphone e o broker. Se eu quiser adicionar um segundo, um terceiro, um 20º smartphone, todos esses smartphones não precisam conhecer a rota até essa máquina que está lá na América do Norte. Isso facilita muito em termos de escalabilidade do seu modelo de negócios. E isso também facilita bastante do ponto de vista de configuração de firewall, visto que esse modelo de Publish Subscriber ele é bastante transparente em relação ao firewall, então ele permite que você seja inserido numa rede de TI já existente de maneira muito mais fácil do que outros protocolos. Então, basicamente, funcionaria mais ou menos dessa maneira aqui. Você tem uma fábrica e dentro dessa fábrica você tem vários elementos conectados a um broker. Se você tiver uma segunda fábrica e você vai adicionando elementos nessa segunda fábrica, eles vão se conectar ao mesmo broker. E nesse broker também vão ser conectadas ferramentas de análise. Pode ser o próprio TwinCat Analytics ou outras ferramentas. Então, isso facilita bastante porque, basicamente, cada um dos elementos novos que é inserido, ele só precisa conhecer o endereço do broker. Então, como que vai funcionar o Analytics Logger? O Analytics Logger, ele é um software que vai ficar na base dos elementos aqui embaixo e ele vai se comunicar com o broker via MQTT. Então, ele tem uma configuração extremamente fácil de ser realizada. Essa configuração é feita através do próprio TwinCat. Basicamente, o que você vai fazer é escolher exatamente onde vão ser logados, né? Então, você precisa colocar aqui o endereço do seu broker, pode ser um broker que está rodando na sua rede ou um broker que está rodando em nuvem. Aqueles que conhecem a Microsoft Azure ou AWS ou Google Cloud, então, basicamente, você vai colocar o seu endereço aqui, vai colocar o seu certificado aqui e vai poder realizar a comunicação de maneira normal. E uma coisa interessante também sobre o TwinCat Analytics ele permite com que você realize esse tipo de comunicação mais sofisticada. Olhando aqui no PLC, a única coisa que você precisa fazer é colocar um atributo. Então, eu tenho as saídas de uma válvula, por exemplo, eu tenho os valores de pressão. Então, basicamente, o que eu vou fazer é colocar esses atributos aqui em cima. Colocou esse atributo e compilou o seu projeto, basicamente, você vai ter as variáveis disponíveis para a comunicação aqui. Então, você não precisa adicionar nenhuma caixa preta, você não precisa adicionar nada desse tipo para que você consiga ter uma comunicação em MQTT. Os buffers podem ser configurados individualmente, tanto para o PLC quanto para o Device Ethercat. Você pode monitorar o seu dispositivo Ethercat de maneira direta, ou seja, basicamente são os I/Os que você tem conectados no seu sistema. Existem também outras coisas. Basicamente, se você vai fazer uma máquina nova, você pode utilizar o Analytics Logger, você tem o TwinCat 3 rodando no seu sistema e está tudo ok. Entretanto, você pode ter outros cenários, como, por exemplo, quando você tem
um controlador back-office existente rodando com TwinCat 2, por exemplo. Ou você tem um controlador de outros fabricantes, que tem a OPC UA. Então, por exemplo, você pode ter um Edge Device aqui, que seria um PC compacto, e utilizar um outro software nosso, que é o TwinCat IoT Data Agent. Esse TwinCat IoT Data Agent, ele foi concebido justamente para se conectar com sistemas legados. Ele permite que você se conecte a dispositivos antigos ou dispositivos de terceiros e consiga subir os dados para a nuvem de maneira bastante rápida e eficiente. Uma coisa interessante sobre o IoT Data Agent é que ele é basicamente só configuração. Você vai pegar e vai selecionar as variáveis que você tem, que você quer logar aqui, dar um duplo clique sobre elas, ou arrastar elas para cá, e você automaticamente já tem o seu MQTT rodando, o seu MQTT, o seu OPC UA rodando nesse caso aqui. Outro produto que nós temos também para a mesma finalidade é justamente o acoplador IoT. Então, esse cara é um acoplador, esse dispositivo é um acoplador de rede no qual você vai conectar os dispositivos, você vai conectar os seus cartões de entrada, saída, digital, analógico, para coletar os dados mesmo, e você consegue nele configurar a sua conexão via MQTT. Então, você teria aqui o Analytics Logger, você teria o IoT Data Agent e você teria o Backoff IoT Bus Coupler. Um dado interessante é que esse Bus Coupler aqui ele é certificado tanto pela Microsoft Azure quanto pela Amazon. Tá? Isso é um dado importante porque é uma coisa boa a respeito do produto, entretanto, não quer dizer que outros produtos que não têm essa mesma certificação não funcionem. O único detalhe sobre esse produto específico e alguns outros produtos nossos que têm também essa certificação é que eles foram enviados e testados pela equipe desse pessoal aqui. Entretanto, o software que roda nele, o software que roda no Backoff Controller aqui, no Analytics Logger, é basicamente o mesmo. A única diferença é que esse aqui foi enviado para os laboratórios deles e testado. Basicamente é só isso. Um outro pilar é justamente o pilar de armazenamento. Então, basicamente, nós temos aqui o Analytics Logger. E o que o Analytics Storage Provider, e o que o Analytics Storage Provider faz? Basicamente, ele vai pegar os dados que são enviados para o Master Broker em MQTT e vai gravar em banco de dados. Então, ele pode gravar no Microsoft SQL, ele é compatível com o Microsoft Azure Blob também, e ele é compatível com um arquivo de dados do próprio TwinCat Analytics, que é um arquivo de dados bastante robusto e que consegue economizar bastante espaço em disco. Uma coisa que é importante ressaltar a respeito do Analytics Storage Provider é justamente a possibilidade que você tem em utilizar SQL, em utilizar arquivos de dados baseados num banco de dados propriamente dito, sem ter conhecimento disso daqui. Então, você não precisa ser um expert em SQL, você não precisa ser um expert em banco de dados para você utilizar esse Analytics Storage Provider. Como é que isso daí funciona na prática? Basicamente, você tem aqui o Target Browser. O Target Browser, para quem já utilizou o TwinCat Scope View, vai saber muito bem como é que ele funciona. Então, basicamente, você pode selecionar normalmente aqui as variáveis via DS, quando você quer utilizar o Scope View, mas você pode também utilizar aqui o Scope View para selecionar as variáveis do TwinCat Analytics. E uma vez que você faça isso, você tem todas as variáveis que estão disponíveis no seu broker, e você pode simplesmente pegar essas variáveis e arrastar para cá. Basicamente, pega uma das variáveis e arrasta para cá. Então, você consegue visualizar essas variáveis de maneira muito fácil. Arrastou para cá, essa variável já está sendo historizada, sem que você faça nenhum comando SQL.
Ou você pode também pegar uma das variáveis que está nos dados históricos, ou seja, aqui estão os dados ao vivo, os dados que estão sendo gerados nesse momento, e aqui são os dados históricos, e pegar esses dados históricos, arrastar para também um algoritmo do TwinCat Analytics, que essa é a cara que tem um algoritmo do TwinCat Analytics, é basicamente muito simples, você só pega uma variável e arrasta para lá e ela está sendo feita. E você tem análise tanto dos dados atuais, dos dados que estão sendo gerados pela máquina naquele momento, quanto pelos dados históricos. Tá? Então, basicamente, esse foi o Analytics Logger. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Analytics Workbench, que é digamos aqui, a cereja do bolo do TwinCat Analytics, e sobre o Analytics Service Tool. O Analytics Workbench ele é um software que permite com que você se conecte aos dados MQTT e, principalmente, ele permite com que você gere a aplicação que vai ficar rodando aqui 24/7. Então, você está coletando os dados aqui, você está armazenando os dados aqui, e aqui você vai realizar a análise desses dados. Sem analisar os dados não valem nada. Os dados crus, sozinhos, não valem nada. Entretanto, pode requerer um esforço de programação bastante considerável para que você faça os algoritmos que realizam essa análise. E é justamente para evitar que você tenha esse esforço de programação grande, é que existe o Analytics Workbench. Ele é um pacote que provê uma série de funcionalidades, entre elas a geração do código de PLC de maneira automática e a geração do dashboard de maneira automática. O que é isso? Você tem uma série de algoritmos, que esses algoritmos estão inclusos numa biblioteca. Então, você tem algoritmos para monitorar limites, você tem algoritmos para contagem. Então, você pode contar a quantidade de peças que foram gravadas, que foram produzidas num determinado período. Você pode ter análise de mínimo e máximo, análise de ciclo de vida. Então, eu tenho lá uma ventosa, e eu sei que essa ventosa vai conseguir operar no máximo 50 mil ciclos. Eu posso contar a quantidade de ciclos que essa ventosa está executando. E quando chegar próximo de 50 mil ciclos, eu posso ter um alarme. Eu posso ter os nossos cartões de análise espectral de vibração, e tendo esses cartões de vibração, eu posso ter a nossa análise. Acho que teve um pequeno probleminha com a internet, mas acho que já voltou. Eu posso ter a nossa análise aí tranquilamente e fazer essa análise. Então, você tem todas essas análises aqui, e você, o mais importante, não precisa programar para que isso aconteça. Você simplesmente chega lá no TwinCat Analytics Workbench, você diz que você quer esses algoritmos e o código de PLC é gerado automaticamente. Tanto os algoritmos de PLC quanto a parte D e HM, que é baseada no TwinCat HMI. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai configurar quais algoritmos você quer, você vai dizer qual componente de HM você precisa. Aqui estão os passos. Então, basicamente, você vai dizer: eu quero fazer análise desses dados aqui. Você diz quais dados são. Você diz onde você vai descarregar esses dados. Você diz como vai ser o layout da sua IHM. E você, basicamente, descarrega a sua aplicação. E aí você pode até selecionar várias linguagens entre si. Inclusive, está escrito aqui, tem português do Brasil. Por enquanto está escrito brasileiro aqui, mas em breve vai estar mudando para português do Brasil. Então, basicamente, o Analytics Workbench permite que você faça isso daqui. Você sai disso daqui, que é um algoritmo bastante simples de você programar. Basicamente, você pegar coisas de uma caixa de ferramenta, arrastar para cá e dizer quais variáveis você deseja analisar, para isso daqui, que é um código de PLC, que a sua aplicação vai ficar rodando lá 24%.
Tem também o Analytics Service Tool. O Analytics Service Tool, ele é uma ferramenta que vai ser utilizada pelos técnicos de campo. Então, imagina que você tem uma máquina e você mandou essa máquina lá para o Amazonas e tem algum problema na máquina. Você consegue mandar o seu técnico utilizando o Analytics Service Tool, e o Analytics Service Tool tem um pack de ferramentas, incluindo conectividade de algoritmos base, conectividade de dados, para que você consiga fazer análise dos dados em loco lá. Então, basicamente é isso que o Service Tool vai fazer. Depois você consegue rodar o algoritmo e diretamente a saída do algoritmo você consegue transportar ela para o Scope e colocar marcas no Scope, gravar esses dados utilizando o Scope View para que eles possam ser analisados posteriormente. Você consegue gravar os dados em loco e enviar isso daí para um outro técnico para que ele faça análise para você. Então, tudo isso daí é permitido com o TwinCat Analytics Service Tool. E, por último, mas não menos importante, aliás, é justamente a parte mais importante, né? Essa daqui seria a cereja do bolo e esse aqui é praticamente o bolo inteiro. Basicamente, o que esse cara vai fazer? Ele vai fazer o trabalho de realizar a análise em si. Então, os dados são realizados, os dados são enviados pelo Analytics Logger e eles são analisados pelo Analytics Runtime. O que o Analytics Runtime vai fazer? Ele é justamente a capacidade que esse componente tem de pegar os algoritmos gerados pelo Analytics Workbench e rodar esses algoritmos. Esses elementos aqui permitem com que um técnico que esteja conectado lá na hora interaja com o broker, interaja com os dados. Já esse aqui é justamente o elemento que vai ficar lá rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano fazendo essa análise. E também você tem a possibilidade de conectar o seu TwinCat HMI aqui. E essa tela de dashboard também é gerada de maneira automática pelo Analytics Workbench. Tá? Então, ao adquirir o Analytics Runtime, você compra tudo isso daqui. Inclusive, a licença de PLC está incluso nele já. As licenças de TwinCat HMI Server já estão inclusas em um pack de 3 clients, já está incluso nisso daí. Todas as bibliotecas necessárias para fazer a análise dos dados já estão inclusas nesse pacote. Tá? Esses daqui seriam alguns exemplos de telas desenvolvidas a partir do Analytics Workbench. Outra coisa interessante que o Analytics Workbench possibilita e o Analytics Runtime pode rodar isso daí é justamente essa questão de localização geográfica. Então, se você tem uma máquina, vamos falar aqui do Brasil mesmo, né? Você tem uma máquina no Amazonas, você tem uma máquina no Rio de Janeiro, você tem uma máquina em São Paulo, uma máquina no Rio Grande do Sul. Você pode ter essa visão global das suas máquinas e ter um pontinho em cada um das suas localidades dizendo o status dessas máquinas, como é que está funcionando. Tá? E isso é feito de maneira bastante automatizada pelo Analytics Workbench. Basicamente, o que você vai fazer você vai, durante o processo de comissionamento, durante o processo que você está fazendo para gerar a sua aplicação, você vai dizer, essa máquina está rodando em tal lugar. E uma vez que você fez isso, você já vai ter esse dashboard aqui pré-configurado para que você consiga visualizar essas máquinas aí, qual que é o status delas. Né? Também existe um outro produto, que é o TwinCat Analytics Runtime Base, que é o TF3551, perdão. E esse cara, ele é um pouquinho mais barato do que o outro. A diferença é que ele não tem as licenças de TwinCat HMI. Então, você pode ter análise dos dados rodando aqui e você pode desenvolver sua própria IHM ou usar um supervisor de mercado qualquer que seja aí. A diferença é que aqui você tem que programar a sua IHM. Utilizando o nosso Analytics Runtime padrão, você tem a geração da IHM também de maneira automática. O dashboard é gerado de maneira automática. Tá. Então, basicamente, como que o TwinCat Analytics vai funcionar? Ele pode funcionar de duas maneiras. A primeira é utilizando IoT, utilizando a internet das coisas.
E aqui já tem um certo sumário da situação. Primeiro, como que funciona o fluxo de dados com IoT? Os dados são gerados aqui embaixo, utilizando o TwinCat Analytics Logger, ou utilizando o TwinCat IoT Data Agent, ou utilizando o nosso TwinCat Analytics Coupler. Eles são enviados até aqui via prioritariamente MQTT, entretanto existem outros protocolos, como o próprio HTTP também é possível. Eles são centrados em um Message Broker, que é aquele dispositivo de software que eu expliquei para vocês no começo do webinar, que ele provê uma série de vantagens, porque ele consegue desacoplar esses caras. Então, cada um desses elementos que for adicionado aqui, ele não precisa ter uma rota entre esse cara e esse cara. Ele não é necessário ter uma rota entre esse storage provider e esse dashboard aqui. A única coisa que eles precisam fazer é ter uma conexão de rede entre si e o broker. Feito isso, tudo vai fluir normalmente. Então, basicamente, os dados são gerados aqui, são historizados aqui, são analisados aqui e são mostrados aqui. Então, é assim que você tem o seu fluxo de dados utilizando a internet das coisas. Entretanto, é possível fazer isso sem IoT também. Sem IoT, como é que isso daí vai funcionar? Você pode historizar isso aqui localmente num banco, e o TwinCat Analytics Logger ele é muito bom também em gravar isso daí num banco. Então, você pode mandar isso daqui via MQTT para um broker que estaria aqui, ou você pode gravar num banco de dados local, no arquivo binário, e uma vez que você tenha isso daí feito, você pode transferir isso aqui via e-mail, via FTP ou via um pendrive ou qualquer coisa, e esses dados podem ser posteriormente analisados tanto pelo TwinCat Analytics Workbench quanto pelo TwinCat Analytics Service Tool. Então, basicamente, você pode fazer com IoT ou sem IoT. E é óbvio que essa conectividade pode ser feita tanto com nuvens locais quanto com qualquer outra coisa. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui? Teve um dispositivo back-off lá, a gente vai conseguir comunicar com qualquer um desses elementos, seja com uma nuvem privada ou pública, seja ela Microsoft, AWS, Google Cloud, tem aquela DigitalOcean, qualquer uma dessas aí nós podemos comunicar via qualquer um desses protocolos. Com o seu RP, nós temos uma boa conectividade via OPC UA ou qualquer outro protocolo de mercado também. Podemos nos comunicar com um banco, seja esse um banco SQL ou não SQL, como é o caso de bancos tipo MongoDB ou esses bancos de dados novos, Data Lakes, que tem em nuvem. Nós também oferecemos conectividade. Oferecemos conectividade também com qualquer protocolo legado. Então, tem desde o ADS, que é utilizado para situações, dispositivos back-off, propriamente ditos, até Modbus TCP, e-mail e etc. Tudo você consegue embarcar em um dos nossos controladores. Dois exemplos rápidos aqui. Um seria utilizando um broker local. Então, basicamente, você tem uma aplicação local. Vamos supor que você não queira ter o seu broker rodando na nuvem. Você pode ter um broker rodando na sua estrutura corporativa. Dentro da sua própria empresa, você pode instalar um broker lá e você ter IoT rodando dentro da sua empresa sem ter necessariamente nuvem para isso. Ou você pode ter um broker rodando numa nuvem, tá? Que seria uma nuvem pública aqui, como a AWS, Amazon, Google Cloud. Basicamente, essa seria a ideia. Então, você poderia ter uma máquina na Argentina, uma no Brasil, uma na Espanha, conectados a um broker, e dessa forma um outro supervisor aqui conectado no seu dashboard. Conectado no seu dashboard, justamente para fazer análise dos dados. Então, basicamente, o que é o TwinCat Analytics? O TwinCat Analytics é uma ferramenta que permite várias coisas, desde você analisar os seus dados e otimizar o seu processo, até mesmo você criar novos modelos de negócio, tá? Seja para análise local ou em nuvem.
Então, você consegue, desde fabricantes de máquina, clientes finais, conseguem se beneficiar da análise dos dados. O que é importante vocês saberem é justamente que não é necessário vocês programarem muita coisa. Na verdade, o que vocês precisam focar é em programar o funcionamento da máquina de vocês. Com o TwinCat Analytics, vocês conseguem realizar os dados de análise, coletar e realizar a análise desses dados de maneira automatizada, basicamente utilizando o TwinCat Analytics Workbench. E conseguem historizar esses dados num banco sem a necessidade de conhecer SQL também. E o dashboard também é gerado de maneira automática. Vocês não precisam programar um IHM para que vocês tenham acesso a esse tipo de coisa. Basicamente, o TwinCat Analytics gera a IHM. É óbvio que a IHM para fazer a análise dos dados, não é necessariamente a IHM para a máquina. Mas uma vez que a IHM para a análise dos dados foi gerada, vocês conseguem alterar ela e adicionar outros elementos. Ok. Então, eu peço que você dê uma olhada na nossa agenda de webinars. Então, basicamente, nós temos mais 2 webinars aqui ainda sobre o XTS e sobre os nossos terminais de proteção de sobrecorrente. E vamos ver se temos alguma pergunta. Vamos ver alguma pergunta. Além de HTTP, MQTT, OPC-UA, quais outros protocolos vocês possuem? Pergunta do Márcio. Então, basicamente, qualquer outro protocolo de mercado, desde protocolos de campo, que seriam protocolos como Ethercat, Profibus, Profinet, Ethernet IP, DeviceNet, DeviceNet, protocolos de telemetria, como aqueles protocolos justamente para energia, protocolos de e-mail, basicamente são esses. Praticamente qualquer protocolo utilizado pela indústria, né, nós suportamos. Quais brokers podemos utilizar? A Beckhoff possui algum broker próprio? Não, a Beckhoff não possui um broker próprio, entretanto, qualquer broker MQTT do mercado pode funcionar. Um que o pessoal utiliza muito para conexões locais mesmo é aquele chamado Mosquito, que é completamente livre. Tem um outro que chama RabbitMQ, mas esse aí, se eu não me engano, ele é pago. Ele tem uma versão gratuita. E se vocês forem utilizar a Amazon, você pode utilizar o Amazon Thing, que é um que eu já utilizei bastante. Ele tem criptografia, é bastante poderoso. O da Microsoft Azure, ele funcionaria também, só que o da Azure, da Microsoft, ele tem um problema porque ele precisa de uma renovação de um token anual. Então, basicamente, isso significa que uma vez por ano, o seu sistema vai parar se você utilizar MQTT com Microsoft Azure. Então, por isso que quando se utiliza Microsoft Azure, a gente recomenda que se utilize a AMQP, que também nós temos. O IoT Data Agent tem a AMQP também. Mas isso são casos bastante particulares. Seu sistema de análise roda em nuvem ou localmente no cliente? Em geral, que roda, pergunta do Márcio, né? Em geral, que roda em nuvem é o broker, tá, Márcio? Basicamente, você vai ter o sistema de análise rodando local mesmo. Tá? Então, basicamente, mais uma pergunta aqui. Tem algumas situações onde é preciso uma alta taxa de atualização de dados?
Então, o TwinCat Analytics, ele não transfere os dados via JSON, tá? Por que ele não transfere os dados via JSON? Porque JSON, como vocês sabem, não sei se todos sabem, mas JSON é uma notação de JavaScript Object Notation, ou é JavaScript Oriented Notation. Então, basicamente, o que você faz é converter os seus dados num formato textual e mandar isso daí via texto, né? Então, o TwinCat Analytics não trabalha com JSON, embora pode ser convertido posteriormente para JSON, e o motivo da gente não trabalhar com JSON especificamente é justamente porque o JSON tornaria o sistema mais lento, tá? Então, é um arquivo binário, é um formato de dados binário do próprio TwinCat Analytics, e ele permite com que tenha uma performance muito boa. Então, se necessário, só respondendo assim de maneira mais direta a sua pergunta, é possível transmitir e gravar os dados na mesma taxa da task. Tá? O que eu quero dizer com isso? A cada 10 milissegundos um dado novo. Entretanto, isso é óbvio que vai depender muito da conexão de internet. Então, basicamente, às vezes a sua internet não vai dar conta de fazer isso, mas, se necessário, o TwinCat Analytics tem capacidade para historizar esses dados na mesma taxa da task, tá? Embora, como eu falei, às vezes é complicado por conta da própria internet. Vocês lidam apenas com a análise de máquinas ou outros processos industriais, logística, financeira, etc. Logística, eu imagino que se encaixaria sim. Agora, para o setor financeiro, essas coisas, para análise do TwinCat Analytics, os algoritmos que foram colocados nele, eles são mais voltados para a parte industrial mesmo. Então, eu imagino que outros setores eu acho que não se encaixariam, tá? Mas máquinas, logística, processos industriais, com certeza. Tá? Então, é óbvio que vai depender da criticidade exatamente do algoritmo que você quer, que você precisa. Se tiver o algoritmo lá, você pode utilizar. Exatamente. Mas o foco principal do TwinCat Analytics são máquinas. Ok. Então, imagino que por hoje não temos mais perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, basta enviar para o meu e-mail ou para as nossas mídias sociais, que estão basicamente aqui. Vocês podem nos encontrar em todas as mídias sociais aí, Facebook, Instagram, e tem o nosso canal também no YouTube. Tá? Basta vocês procurarem por Beckhoff Brasil lá. Então, esse webinar, junto com outros, vão estar gravados lá. E muito obrigado pela atenção de vocês.